Começar. Amém. Ó Senhor eterno e Deus bendito, Senhor, Tu és o Deus da glória, meu Deus, Tu és o nosso Deus, a nossa salvação, o nosso refúgio, a nossa torre forte, Senhor, Tu és a nossa rocha, meu Deus. Tu és a nossa garantia, meu Deus, de passarmos por todas as atribulações, meu Pai, porque assim Tu prometeu para nós. Então, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite eu te peço, venha te fazer presente aqui nas nossas casas, Senhor, em cada casa, em cada lar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, acampa teus anjos ao nosso redor. Acampa teus anjos ao redor daqueles que não puderam estar aqui com a gente hoje, Senhor. Envia teus anjos lá agora, Senhor Deus, e faz uma interferência divina, Senhor, e ajuda essas famílias. Em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, te agradecemos primeiro também pelo livramento que tu tem dado para nossa família, para todos nós, Senhor, através da tua ação, através dos teus anjos, Senhor, nos protegendo o tempo todo. Obrigada, meu Deus, por estar mantendo a nossa saúde, meu Deus, não deixando essa enfermidade chegar à nossa tenda. Te peço também, Senhor, perdão, nós te pedimos perdão. Nos dê um abraço de perdão agora nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, venha estar perdoando todos os nossos pecados, que falamos, que pensamos, como agimos. Em nome de Jesus, traz perdão para as nossas vidas, Senhor. E eu te peço, Pai, continua nos protegendo, em nome de Jesus. Acampa teus anjos, Senhor, e protege, Senhor, toda a nossa família. Família da tia Tereza, da tia Sineca, da Dindinha, da mamãe, do tio Miruz, do tio João, da tia Ilka, da tia Icléa, do tio Luzmário, do tio Nilton, da Tainá, Senhor, da Renata, da Carliane, meu Deus, em nome de Jesus. Protege a todos nós, Senhor, que estamos aqui te buscando todas as noites. Alguns podem participar logo nesse momento e outros assistem depois, mas, Senhor, em nome de Jesus, não deixe de estar olhando por todas essas famílias. Também coloco diante de ti, Senhor Deus, as pessoas que se encontram enfermas, Senhor, que tu venhas estar olhando pela vida da Léa, Senhor, do Leandro, da doutora Rita, meu Deus, da Letícia, Senhor, do Riquelme, meu Pai, do José de Ribamar, o Tita, da Tainá, Senhor, e do bebê, meu Deus, protege a Tainá durante essa gravidez, Senhor, protege o bebê, Pai, em nome de Jesus, do doutor Enzo Ferraz, Senhor, do vovô João, da avó Maria, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que tu venhas estar protegendo a cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, restaurando a nossa saúde. E também a todos nós. Olhe por nossa saúde, Senhor. Aquele que estiver com a imunidade baixa, que tu venhas estar aumentando essa imunidade agora, meu Deus. Em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, cremos na oração, no poder da oração. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Hoje a nossa palavra de hoje é sobre o homem como projeto de Deus. Como Deus vê ali o homem, né, como seu projeto. Lá em Gênesis 1:26, ele vai nos dizer que Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, o propósito de Deus ali quando criou, né, Adão, ali primeiramente, era justamente esse, né, que fôssemos parecidos com Deus e que carregássemos a essência de Deus, né, para que a sua glória fosse vista em nós e, de uma certa forma, que a gente pudesse agir, né, principalmente que a gente fosse interiormente parecido com Deus, que a gente pudesse aí expressar essa semelhança com Deus, como diz a palavra. E fomos criados, né, e Deus tirando de si mesmo para a nossa criação. Conforme a gente vai ver aqui, né, vai dizer que foi usado o pó da terra para dar forma ao homem, mas o fôlego foi Deus que deu, né? Foi Deus que promoveu ali o fôlego de vida ao homem. E tal projeto de Deus ainda hoje para nós é que sejamos como Ele, né? Lá em Levíticos ele vai dizer no capítulo 11, versículo 44, sede santo porque eu sou santo, né? Que a gente deve buscar sempre esse caminho de santidade, né? Como a Raquel já falou e eu também a gente tem falado, é que Deus habita onde há santidade, né? E onde há o pecado ali não tem como ele habitar. Então aqui a gente pode ver mais uma vez essa confirmação da palavra, né? Sede santo porque eu sou santo. Então a gente sempre deve buscar esse caminho, estar se purificando, né? Esse caminho de santidade. E aí Romanos também ele vai dizer em 8:29, também nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Ou seja, ao nos criar, né, como homens, né, como projetos de homem aqui, projetos de Deus, ele nos predestinou para que a gente pudesse ali de uma certa forma seguir a imagem do seu Filho, né, a imagem de Jesus Cristo. E aí uma passagem bem interessante é a do livro de João, né, lá no capítulo 4, versículo 17, onde ele vai nos dizer que Deus quer que sejamos como ele e ainda neste mundo. Quando ele diz que Deus quer que a gente seja como ele ainda neste mundo, é porque hoje a gente sabe que a gente passa por muitas provas hoje no mundo, né? A gente sabe que tem inúmeros pecados que muitas vezes são atraentes ainda para as pessoas, sobretudo para aquelas que estão no caminho
ali diário com Deus, porque o inimigo muitas vezes ele não fica atentando àqueles que já estão no mundo, mas sim àqueles que estão buscando ali uma vida diária com Deus. Então ele vê que a pessoa está buscando, que é a intimidade com Deus, e ele não vai cessar até que ele consiga alcançar a vida daquela pessoa, porque ele sabe que aquela pessoa quer uma intimidade com Deus. E tudo que o inimigo quer é destruir essa intimidade das pessoas com Deus, né? Quando essas pessoas buscam esse contato, essa amizade com Deus, nesse convívio diário com Deus. Então aqui é por isso que ele nos diz que ele quer que sejamos como ele, né? Embora ainda nesse mundo, como a gente sabe, em passagem passada eu já até falei que o mundo já está caído, né? O mundo já é maligno, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Então, mas que mesmo nesse mundo, né, como ele diz aqui, a gente ainda possa agir como ele, né? Agir como Deus nos ensina e agir como Jesus agiria. E aí, seguindo aqui, ele nos trata sobre a decisão do homem, né? A obra ali, o projeto de Deus e como o homem decide, né, depois dessa criação. Ele vai nos dizer que Deus queria que o homem desejasse a árvore da vida, assim como a árvore do conhecimento e do bem, e comesse do seu fruto. Fazendo assim, o homem estaria de fato sendo o esplendor da glória de Deus. Só que o que a gente viu é que por mais que Deus colocasse ali, criasse Adão, como a gente vê no livro de Gênesis, né, como essa figura ali do homem, projeto de Deus, ele queria que Adão sempre seguisse ali o caminho reto, né? Sempre comesse ali daquela árvore da vida, dos bons frutos, né? Só que aí Adão peca, né? A gente vê que Adão ali ele pela serpente, ele come ali induzido ali pelo mal, ele come o fruto proibido e acaba sendo expulso do paraíso justamente por essa decisão do pecado. Ou seja, Deus queria que ele agisse de uma certa forma e Adão tinha tudo, né? No livro de Gênesis, como a gente já viu, diz que Deus até se comunicava com Adão. Então, assim, o que aquele homem poderia querer mais, né? Mas mesmo assim, ele ainda foi tentado e caiu no pecado, né? Quando comeu ali aquele fruto proibido, né? Então, a decisão do homem quando ele traz isso é exatamente sobre essa retratação do pecado, né? Perante aqui essa decisão humana. E ele diz que isso causou alterações, né? E porque o homem caiu do seu estado original de comunhão com Deus, ou seja, lá do Jardim do Éden, onde Adão habitava, ele caiu. Quando ele fala isso é porque Deus retirou ele do Jardim do Éden, né? Então ele caiu, né, sobre o pecado, então ele foi retirado do jardim. Então é por isso que ele diz aqui que o homem caiu do seu estado original da comunhão com Deus, assim como o projeto da imagem e semelhança de Deus foi humilhado, né? Porque Deus tinha um projeto ali para Adão, né? Para que ele seguisse o caminho dele, fosse semelhante, agindo, né? Fosse ali, tivesse atitudes que representassem a glória de Deus, né? Desse honra a Deus. Mas ele pecou, então ele foi expulso. E aqui diz que essa imagem e semelhança de Deus foi humilhada. E é isso que acontece quando a gente diz que tem Deus, que a gente é de Deus, que fala da palavra de Deus, mas peca. A gente humilha ali de uma certa forma, como diz aqui, a semelhança com Deus, porque a gente não está agindo conforme ele nos ensina. E aí ele vai nos dizer mais que quando o homem decide pecar, esse perde a semelhança com Deus e torna-se a semelhança de si mesmo, deformando também o seu caráter original. E o homem gerado a partir de Adão, ele vai nos dizer que o homem gerado a partir de Adão, ele vai representar ali uma raça humana caída, né, que é tentada ali pelo pecado, que muitas vezes se rende ao pecado, como Adão fez. Então essa geração aí que vem após Adão é uma geração de humanos caídos, né, que se rendem ao pecado. E ele vai nos dizer que tem uma lei, que é a lei da semente, né, que é onde a geração reproduz segundo a sua espécie. O homem caído, que no caso foi Adão, gerou uma raça humana também caída. Foi uma geração ali de pecadores, com caráter deformado, mente distorcida e emoções confusas. E aqui, com essa visão do caráter deformado, ele vai nos trazer algumas das principais deformações do caráter do homem, que até hoje a gente convive na nossa sociedade e estão escancaradas aí, e a gente convive muitas vezes com esse tipo de pessoas que têm esse mau caráter, ou até mesmo nós temos esse mau caráter, né, devido a esse pecado aí que foi posto aí nessa época, né, quando Adão pecou. Ele vai nos dizer que algumas dessas principais deformações é a rebeldia, ou seja, a insubmissão e a desobediência. Ele vai nos dizer que o homem perdeu a capacidade de obedecer voluntariamente. Por si só, o homem tende para o pecado e para a oposição de Deus. E quando o homem peca, ele se rebela, né, se torna rebelde contra Deus, a palavra de Deus e o ensinamento. Ou seja, ele assume uma posição contrária a Deus e os seus princípios. Então, hoje, essa questão da rebeldia, né, como essa desconfiguração do caráter semelhante a Deus, é uma dessas principais deformações, né, do caráter humano por meio do pecado.
E muitas vezes a gente pode ver essa rebeldia, né, das pessoas, onde ele diz aqui que muitas vezes a gente já até perdeu essa capacidade de obedecer voluntariamente, sobretudo os mais velhos, né, como a Raquel já falou, as autoridades. As pessoas têm muita dificuldade ainda de obedecer, de seguir os ensinamentos e acabam se rebelando contra. E um exemplo disso foi o próprio Adão, como a gente já está falando aqui, que mesmo tendo tudo ali com Deus, tendo a comunhão, desfrutando do jardim do Éden, se rebelou contra Deus por meio do pecado. E a outra aqui, deformação do caráter do homem, é a idolatria. Ele vai nos dizer que o homem passou a criar imagens e reverenciá-la. Ele passou a adorar a criatura, ou seja, ele mesmo, seus semelhantes, ou até objetos feitos por esses humanos, né? No lugar do seu próprio Criador. E, de uma certa forma, é muito que a gente vê hoje na realidade, né? As pessoas idolatrando aí, muitas vezes, artistas, idolatrando figuras, idolatrando objetos, estátuas, até animais, mesmo criaturas, como a gente vê na Índia, onde a vaca, né, o boi é ali um símbolo sagrado, né? Então, assim, muitas vezes há mais lugar para a idolatria de certas coisas, de certos monumentos e de outras coisas que não edificam, né, do que a idolatria, o temor pelo próprio Criador, né, que foi o Deus. Então, assim, hoje ele diz que esse tipo de idolatria, na verdade, é uma deformação desse caráter humano, né? Porque você não pode idolatrar vários deuses, você tem que idolatrar Deus, que é o Deus verdadeiro, né? Como a gente já falou, não tem como você adorar um Deus e dizer que você adora outro Deus. Ou você adora o Deus de verdade, né? O Deus que vem para nos salvar, que é misericordioso, ou você adora outros deuses, como a gente já viu, a Raquel até falou, tem um Deus do dinheiro, tem inúmeros outros deuses que as pessoas ainda adoram hoje, e de uma certa forma não agrada a Deus. Pois ele quer que nós reconheçamos ele, né, como o seu único Senhor e Salvador. Então não cabe a nós ficar idolatrando monumentos, estátuas ou outro tipo de coisa que não vamos edificar. E ele nos diz aqui também que, infelizmente, o Criador é substituído pela criatura no coração do homem. E é exatamente isso. Às vezes as pessoas deixam de buscar, de adorar, né, idolatrar somente a Deus, para que o coração delas seja preenchido ali por outro tipo de idolatria, que muitas vezes nem traz muito significado para a pessoa. Né? Como a gente vê, o agir de Deus na nossa vida, quando a gente passa ali ter um contato com Deus e a ter temor, clamor por ele, é muito grande. Então, assim, sempre que a gente for adorar a Deus, idolatrar a Deus de uma certa forma, sempre a gente vai ter ali uma resposta, né, a alguma movimentação na nossa vida. Mas quando a gente se direciona para esse tipo de outros tipos de idolatria, deuses e enfim, muitas vezes a gente pode nem ter uma resposta, porque talvez aquilo que as pessoas estejam adorando nem existe de verdade. Né? Talvez nem traga benefício, mas sim somente o ato de idolatrar mesmo. Então, aqui ele diz que o Criador é substituído justamente por outras criaturas no coração do homem. E Deus acaba perdendo espaço no coração de muitas pessoas devido a essas idolatrias a outras criaturas, mas não a Deus. E outra deformação que ele nos traz aqui é sobre a devassidão. Quando ele trata essa devassidão, ele caracteriza o indivíduo que pratica, né, esse ato devasso como um indivíduo libertino. Ou seja, o indivíduo libertino é aquele sem freio, sem limite, capaz de fazer qualquer absurdo ou cometer qualquer atrocidade em nome da liberdade, quebrando princípios, normas e padrões de comportamento, sobretudo os ensinamentos que Deus nos traz, né? Quando a pessoa é devassa, ela não está nem aí para nada, né? É aquela pessoa que faz mesmo de qualquer forma, que não está nem aí, não liga para nada, sobretudo os ensinamentos de Deus. Ele nos diz aqui que sem a lei e esses princípios de Deus, o homem criou para si o seu próprio código da ética. E é verdade, hoje a gente vê que as pessoas elas estão vivendo mesmo assim, de qualquer forma, né? Não estão nem aí para nada. Só que quando a gente sabe que quando a gente busca a Deus, quando a gente senta aqui para ler a palavra de Deus, a gente tem que seguir ali, de uma certa forma, o ensinamento que Deus nos falou, né? E que é o melhor ensinamento possível que a gente pode seguir. Então, quando ele fala aqui sobre essa devassidão, é exatamente essa atitude libertina de viver de qualquer forma, de estar nem aí, fazer mesmo qualquer coisa a custo da liberdade, sem se preocupar com as consequências. Então, de uma certa forma, essa pessoa foge de uma certa perspectiva dos ensinamentos que Deus nos traz, né? Porque Deus quer que a gente siga reto ali com ele, né? Nos caminhos que ele nos coloca e nos ensina a prosseguir, e não de qualquer forma, né? Libertino, como ele traz aqui, sem freios, né? Não pensando nas consequências que aquilo ali vai trazer na nossa vida. Ele vai nos dizer exatamente isso, que o homem passou a viver sem freio, dando vazão a todo tipo de incoerência, maldade, perturbações. E um exemplo disso são a cidade de Sodoma e Gomorra, né, que elas se tornaram ali símbolos, né, de uma geração desprovida de qualquer moral,
pois elas praticavam muita questão da imoralidade e a devassidão, né? Como já expliquei essa questão. E aí ele vai seguindo aqui trazendo outras deformações do caráter humano, que é a maldade. A gente pode ver que hoje a maldade é muito presente, né, no nosso cotidiano, sobretudo aí sempre que a gente liga o jornal, tem sempre alguém que foi assassinado de forma bruta, ou até mesmo pessoas que a gente conhece que fizeram ou passaram por alguma maldade, sobretudo aí na violência. Tem tanto tipo de violência hoje, mas a gente vê que o homem é mau, né? O homem tornou-se mau, como ele diz aqui. O número de assassinatos é muito grande, a gente tem inúmeros assaltos, né, violência doméstica, violência contra a mulher, né, próprio marido batendo nas mulheres, até mesmo abusando dos próprios filhos. Então, assim, é um ciclo de maldade muito grande que a gente vê hoje. Então, quando a gente liga um jornal, por exemplo, que o homem se tornou mal hoje na sociedade, como ele nos traz aqui. E ele nos diz que após a queda, ou seja, a saída do Adão do paraíso, as inclinações do homem são somente para a prática de coisas erradas e completamente desvinculadas do propósito de Deus, né? São assim atitudes maldosas que não aproximam de Deus, mas que afastam. E um exemplo disso que ele vai nos trazer no ensinamento é a história do abuso sofrido por Diná. Diná, ele conta aqui lá no livro de Gênesis que foi uma mulher que foi abusada, né? E por consequência disso, a resposta dessa violência foi que seus irmãos mataram ali todos os homens da cidade onde Diná habitava. Então, assim, olha a questão aí da maldade perante essa mulher, né, que ela foi abusada ali naquele momento. E hoje a gente vê muito esse tipo de abuso, esse tipo de maldade, né, contra a vida das mulheres, que é a violência doméstica, e que sempre que a gente liga ali a TV, sempre aparece algum caso, né, desse tipo de maldade e atrocidade. E isso só nos confirma, né, traz uma evidência da maldade humana e da lei que se estabeleceu de pagar o mal pelo mal. Né? Quando a Diná aqui é abusada na passagem de Gênesis, vai dizer que os irmãos dela mataram todos os homens, ou seja, eles pagaram mal com mal, né? Fizeram a sua própria justiça. E a gente já trabalhou muitas vezes que isso é muito errado, da gente querer pagar o mal com o mal. Né? Quando a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, muitas vezes a gente acaba fazendo besteira, que acaba metendo ali o pé pela mão, fazendo tudo errado, porque quando a gente toma essa própria atitude de querer fazer a justiça com as próprias mãos, a gente acaba se equivocando muitas vezes e fazendo besteira. Então aqui a gente vê que hoje tem muito desse mal, pagar o mal pelo mal. Né? Uma pessoa matou, vai lá e mata também. E Deus nos ensina que muitas vezes não é assim, que a gente procure sempre a justiça de Deus. Embora a circunstância seja difícil, que a gente sempre venha a não pagar o mal com o mal, né? mas não retribuir com a mesma moeda, mas sim buscar ali um meio para que a gente não venha fazer justiça com as próprias mãos, mas sim que Deus venha agir ali por meio do seu juízo, da sua justiça, né? Porque a justiça de Deus ela pode tardar, mas ela não falha. E aí outro exemplo também dessa maldade humana, né, dessa deformação do caráter do homem perante a maldade, foi o que os irmãos de José fizeram com ele, né, quando eles queriam matá-lo, né, ali por inveja, porque ele era o querido do seu pai, né, mas eles acabaram ali vendendo ele como escravo para o Egito. Então, assim, a maldade ali sempre nos mostra na passagem da Bíblia que havia, né, essa deformação do caráter humano. E outro tipo dessa desconfiguração do caráter é o egoísmo. Porque a gente sabe que muitas pessoas são muito egoístas, né, que se colocam ali no centro de tudo, né, não ajudam muitas vezes as pessoas quando têm oportunidade, sempre se colocam ali no centro do mundo, no topo, né, se tornando até egocêntrica muitas vezes. Né. A gente assim, deve se priorizar, né, deve se valorizar, mas não a um ponto de ser egoísta, de nos colocar ali como o topo do mundo, porque o mundo não gira em torno da gente. Né? A gente sabe que uma hora ou outra a gente vai precisar de alguém, vai precisar de um favor, vai precisar de alguma coisa. Então, em nenhum momento a gente deve ser tão egoísta ao ponto de achar que nunca vai precisar de alguém, porque isso aqui já é um caráter da deformação dessa perspectiva humana aqui, por meio do pecado. Né? Então, que a gente nunca venha a ser esse tipo de pessoa egoísta que acha que nunca vai precisar, que acha que nunca vai necessitar de alguém para alguma coisa, porque a gente sempre precisa.
né, em algumas circunstâncias, sempre vai ali precisar de alguém em algum momento para nos ajudar. E ele diz aqui que muitas vezes as pessoas não se preocupam mais com o seu próximo, né? E acabam vendo o próximo como um inimigo, né? Um concorrente, ou como alguém que atrapalha os seus interesses pessoais. E aí é que vem aquele ciclo do egoísmo, onde as pessoas hoje em dia, sobretudo em emprego, escola, nessas instituições sociais, passam por cima das outras muitas vezes para se dar bem, né? Para seu próprio vangloreio ali pessoal, né, para se dar bem na vida, acabam pisando, né, as pessoas ou tendo essas atitudes egoístas para o próprio sucesso delas e sem pensar no próximo, né, sem pensar no que aquilo vai ocasionar na vida das pessoas. Então que a gente nunca venha ser esse tipo de pessoa e ter esse caráter egoísta, né, mas sim ter o caráter humilde e reconhecer que a gente precisa de muitas vezes ali das pessoas e buscar também por Deus, né, ter essa perspectiva de ser pobre, né, ter essa necessidade de buscar a Deus, ser pobre de espírito, né, reconhecer que a gente necessita de Deus. Um exemplo disso, né, desse egoísmo, foi a parábola contada por Jesus, onde ele diz que o sacerdote e o levita, né, viram ali um homem precisando de ajuda, mas passaram sem nada fazer por ele, pois estavam mais preocupados com seus afazeres. Ou seja, aqui a gente vê esse egoísmo, né? Uma pessoa estava prestando de ajuda, mas ele conta que nessa parábola que o sacerdote e o levita passaram ali e não ajudaram, porque eles estavam muito mais preocupados com os afazeres do que em ajudar o próximo, né? E muitas vezes a gente é testado dessa forma na nossa vida, a gente está na correria do dia a dia e Deus coloca às vezes uma pessoa que precisa de alguma ajuda para ver se a gente realmente ainda é humilde ao ponto de abrir mão das nossas coisas muitas vezes para ajudar o próximo. Porque Jesus ele não abriria mão de ajudar o próximo, né? Não abriria mão de curar uma pessoa, de orar por alguém, de operar o milagre que Deus ali faria por meio dele. Não negaria isso. Então, muitas vezes Deus coloca ali situações na nossa vida, até mesmo situações com algumas pessoas que precisam de nós, para ver se a gente ajudaria, se a gente seria esse tipo de pessoa humilde que estaria disposto a realmente fazer o que Jesus fez, né? Que é ser humilde e ajudar quando for necessário o próximo. E a última deformação aqui desse ensinamento de hoje é sobre a violência. Ou seja, quanto mais acuado o homem se torna pelas culpas e mais fragilizado pelas suas crises, o homem reagirá cada vez mais violento. Aqui ele nos traz sobre a questão da violência humana, né, que está muito ligada com a maldade humana, como eu já havia falado. Que a gente vê muito esse tipo de violência, né, que é os assassinatos, a agressão física hoje em dia, são os assaltos, são tudo isso que hoje está aí escancarado no mundo, que a gente sempre vê, né, no nosso cotidiano, esse tipo de violência no mundo, que de uma certa forma tem aumentado muito nos últimos tempos. E um exemplo disso que a Bíblia nos traz foi a própria história de Caim e Abel, que eu já até contei aqui, né, que pela violência Caim acabou matando seu próprio irmão, que foi Abel, porque ele se revoltou com Deus, né? Então ali naquele momento, quando Deus recebeu ali a oferta de Abel e rejeitou ali a oferta de Caim, ele se revoltou contra Deus, se rebelou, né? Foi rebelde. Isso é uma deformação que eu já citei, né? Dessa deformação do caráter aqui humano. E aí ele se rebela e mata o Abel, que é o irmão dele. Então aí a gente vê um exemplo, né, dessa violência da Bíblia que ele nos retrata. E então, assim, o que a gente pode ver com esse ensinamento de hoje é que mesmo o homem, né, desviando do propósito de Deus, Deus ainda foi tão misericordioso que ele ainda teve um plano. Né? Mesmo Adão ali pecando contra Deus, tendo tudo ali no paraíso, né, que era o céu, mesmo assim, quando Adão foi expulso, Deus já tinha um plano, né? Deus já havia pensado ali. Então, o que ele fez? Ele mandou o seu filho Jesus Cristo, né, para cá, para a terra, para que a gente, por meio da morte de Jesus, pudesse ter essa oportunidade de se arrepender e de viver, né, de uma certa forma mais próximo de Cristo, né? A gente já falou a importância de se arrepender, né, e de viver aí uma vida com Deus. Quando a gente se arrepende, confessa e tem fé de que Deus é capaz de nos mudar e, sobretudo, mudar esse tipo de deformação do caráter humano, como ele nos traz aqui, a gente passa realmente a ser semelhante como Deus e passa, de uma certa forma, agradar a Deus, né? E a gente passa a fazer o que Deus nos ensina, que é o ID, como a Raquel já falou, ID, pregar o evangelho por onde for. Né? Então, que a gente sempre venha lembrar dessa palavra e não praticar esse tipo de deformações ou práticas da deformação do caráter humano. Né? Então, que a gente possa ser aí abençoado com esse final de semana e ter aí
uma noite tranquila e restauradora. Amém. Glória a Deus. Estou botando aqui os microfones para a gente fazer a oração. Amém. Finalizar. Vamos lá. Pai nosso. Acorda, Verinha. Santificado A Vera está só dormindo, a Vera. seja a nós o vosso Pai do reino. nosso reino. Seja Seja feita a vossa vontade. Assim na na terra terra como no céu. Como nosso de cada dia. Nosso dia nos dai hoje. Perdoai Nossas ofensas. assim como nós Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. perdoamos. Não caia em tentação. Mas livrai-nos de todo Guarde do mal. Amém. porque o Rei, o poder e a glória é para sempre. Para sempre. Ave Maria, Amém. cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, nosso Pai, agora a hora de nossa morte. Estamos reunidos em nome do Pai, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor é meu pastor e Nada nada me me Nada me faltará. faltará. Se Deus é por nós, quem será será contra Quem contra será nós? contra nós? Agindo Deus, Quem impedirá? Quem impedirá? eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Jesus. Amém. Amém. Te Glória a abençoe. Deus. Haverá